Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje, eu sou Mari, vou fazer a mensagem da semana com vocês. Vou iniciar pelos avisos da casa. Nossa casa está aberta todas as segundas-feiras. Nós temos atendimento fraterno, que é aquele momento em que você vem até aqui com as suas dúvidas, algumas questões, e que gostaria que essa situação fosse iluminada pela a doutrina espírita. E você será acolhido pelo seu Cláudio ou por qualquer outro membro da equipe para ter essa conversa íntima e pessoal. Você pode falar sobre as suas questões, as suas dúvidas, ou alguma pergunta ou curiosidade em relação à doutrina espírita, em relação aos fenômenos mediúnicos. Então, este momento é todas as segundas-feiras. E o atendimento ele se inicia às 19h15 e se encerra às 19h50. E nas segundas nós temos também passes, que começam às 19h30 até às 19h50. E às 20 horas é a segunda parte dos nossos trabalhos de segunda-feira, que é o estudo do Evangelho. Nós estamos encerrando o capítulo 4. Semana que vem nós vamos para o último item, o item 25. E o capítulo 4 que nós estamos encerrando é o... Deixa eu ver aqui. É o quê? Aí, tá vendo? Ó, quem estuda sabe, né? Obrigada. E nossa casa também está aberta todas as terças-feiras. Nós temos passes, a partir das 19h30 até as 19h55. E às 20 horas nós temos a palestra. Nossa casa também está aberta aos sábados. Nós temos yoga, para quem precisa dessa atividade física, de alongamento, relaxamento, de equilíbrio mental e físico através desse exercício. É só falar com a Simone ou pedir mais informações com o Eduardo lá na portaria. Nossa casa também está aberta aos domingos, Domingo agora é o último dia de evangelização infantil, porque vai entrar em férias e vai retornar o ano que vem. A nossa evangelização infantil atende crianças de 5 a 8 anos e a atividade com as crianças é das 9h30 da manhã até as 11h. Além disso, aos domingos tem passes, das 9 da manhã às 9h30, e temos também palestras com o Richard, das 9h30 às 10h30. Então, a palestra não é reservada apenas para os acompanhantes das crianças. Qualquer pessoa que estiver disponível no domingo e quiser adentrar a nossa casa, ela está aberta para oferecer a palestra. Nós temos lá na portaria, junto ao Eduardo, a caixinha de perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida sobre a doutrina, algum fenômeno que esteja acontecendo com você, alguma situação em sua vida que você gostaria de entender melhor, de compreender a doutrina, você pode escrever num papelzinho, não precisa se identificar e colocar lá na caixinha, que o seu Cláudio vai reservar um dia no mês para estar respondendo essas perguntas. E nós temos a nossa campanha de alimentos. Nossa campanha de alimentos ela não encerra nunca, porque nós somos sempre procurados por pessoas que vêm em busca desse alimento. Ainda mais agora está chegando o Natal, então a gente pede um reforço na colaboração para a gente estar atendendo o maior número de pessoas possíveis. E nós temos ali no fundo do salão empréstimos de livros, porque nós sabemos que os livros eles são importantes. Nós temos livros de romances espíritas e doutrinários. E é interessante falar sobre os livros. Essa semana eu estava conversando com umas amigas de outras religiões, mas 2 amigas me disseram que o que as ajudaram a superar determinadas situações na vida dela
envolvendo relacionamentos, envolvendo perdas, elas me disseram que foram justamente o livro espírita. Então, assim, eram pessoas que eu nunca podia imaginar que liam um livro espírita, né? E elas disseram, não, mas o que me ajudou no momento que eu estava precisando muito foi o livro tal. E a outra pessoa falou, eu também, eu estava muito necessitada, estava passando uma fase muito difícil na minha vida, e eu li o livro tal, e ele me ajudou a superar, me ajudou a entender melhor a situação, e eu fiquei muito bem. E ainda teve uma terceira também que falou que quando perdeu a mãe, foi através do livro espírita que ela obteve o consolo para aceitar aquela mudança na vida dela. Então, quando a gente fala da literatura espírita, dos romances, dos livros doutrinários, é porque realmente eles trazem o consolo, trazem um remédio para aquele momento que a gente está vivendo, que a gente precisa de uma palavra, de uma mensagem, e o livro espírita tem tudo isso para nós. E nós temos também um canal no YouTube, que é o canal Irmã Zoraide, onde são postadas as palestras, as mensagens, e também tem as músicas, né? O Elber pega o Evangelho da semana e transforma em música e posta lá. Então, assim, eu tenho dificuldade de leitura. Não é por isso que você não vai estar por dentro do Evangelho. Abre a música e escuta a música. Eu quero uma mensagem de paz. Procura lá a música que fale sobre paz, ouve. Quero saber sobre reencarnação. Procura a música que fala sobre reencarnação e escuta. Então, assim, nós precisamos utilizar as tecnologias para o nosso próprio crescimento. E tem também as mensagens que são recebidas de segundas-feiras, elas também são transformadas em músicas e são postadas lá no canal do YouTube da Irmã Zoraide. E tem também uma novidade agora, que o Elber pega também o resumo dos livros espíritas, também transforma em música. Então, está lá também uma lista de música baseada em determinados livros espíritas. Além do YouTube, tem também no Instagram? Não, TikTok. Está no TikTok, está em todas as redes. Tá, então está em todas as plataformas. Então, a Irmã Zoraide, é só vocês procurarem para a gente estar ali alimentando as nossas emoções, o nosso espírito. Tem que acessar as músicas, Rádio AEC. Irmã Zoraide. A AEC é a Associação Espírita Irmã Zoraide. São as iniciais. São as iniciais. Tá ótimo. Então, para a gente dar início à nossa mensagem, vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, a nossa mente, elevar os nossos pensamentos e vamos nos conectar com toda essa espiritualidade que está aqui neste momento, com os nossos mentores espirituais, os espíritos amigos que nos amam. Vamos agradecer. Agradecer ao Pai Celestial este dia que nós tivemos. Agradecer por todas as bênçãos, por toda a proteção. Agradecer pela vida. Agradecer por cada pessoa que convive conosco. Agradecer por nossa casa, nosso abrigo. Agradecer por nossa ocupação, aquele que nos dá o sustento material. Agradecer por este corpo forte e saudável, o qual nos permite viver essa experiência. Agradecer por nossa família.
que é a nossa primeira escola, que são os nossos primeiros professores, que nos mostram aquilo que nós precisamos mudar. Agradecer por este momento, por esta casa, por podermos estar aqui reunidos para receber esse fluido espiritual, para nos conectar uns aos outros com a espiritualidade. Porque no movimento do dia a dia, muitas vezes os nossos irmãos que estão do nosso lado passam despercebidos. Mas aqui, neste momento de paz, de tranquilidade, de reflexão, nós temos a chance de senti-los, de abraçá-los mentalmente e receber as bênçãos de todos aqueles que nos amam, dos espíritos guias desta casa, do nosso Mestre Jesus e do nosso Pai Celestial, que é a grande fonte criadora de toda a vida. Que assim seja. Então, nós continuamos conhecendo as mensagens do livro Vinha de Luz, este livro aqui de mensagens, psicografado por Chico Xavier e foi ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, esse livro, ele tem nos trago reflexões sobre a nossa postura perante a vida, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes no dia a dia, com os nossos amigos, com os nossos filhos, com todas as pessoas que nos rodeiam. E Emmanuel, ultimamente, ele tem falado também muito sobre a consonância. Como nós podemos estabelecer um equilíbrio entre aquilo que nós pensamos, entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós agimos, como nós agimos. Emmanuel fala que nós precisamos ter uma harmonia para que nós não sejamos hipócritas. E ele tem batido muito nessa tecla. E hoje ele vem falar sobre a força da palavra. Como que nós que falamos, nós somos cristãos, não, Jesus é nosso mestre, não, eu sou espírita, eu estou na doutrina, eu estudo a doutrina, mas se nós realmente somos tudo isso, como é que nós estamos usando a nossa palavra? Será que nós estamos utilizando-a para o bem, para a construção? E essa mensagem que Emmanuel traz, ele fala justamente sobre isso, que nós somos constantemente chamados a falar, a dar nossa opinião neste mundo. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na rua, na fila, no mercado, nas redes sociais. Então, como que nós estamos usando esse nosso dom de falar, essa nossa palavra? Será que nós estamos realmente fazendo jus às bandeiras que nós levantamos, às alcunhas ao qual nós defendemos? Então, hoje, nós estamos aqui na lição 16. Essa lição 16, ela se chama Tu, porém. E Emmanuel, ele escreve baseado numa frase de Paulo, retirada da carta a Tito. A frase é a seguinte: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. É a carta de Paulo a Tito, está no capítulo 2, no versículo 1. E Emmanuel, ele
disserta sobre essa frase. Ele diz: desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual, cegos, desditosos, sem o saberem. Vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conhece o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo, como convém ao Espírito do Cristo, que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que não nos interpelam, de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigimo-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre. É tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Emmanuel vem novamente, nos orientar, nos advertir. Então, quando a gente termina de ler, a gente fica pensando sobre o poder criador da palavra. Porque a gente sempre escuta, a palavra tem poder, a palavra tem poder. Eu até tenho uma colega que todo ano ela pega uma sala muito difícil. Sempre pega a sala difícil. Mas ela nunca diz que a sala dela é difícil, que são crianças difíceis. Ela nunca fala isso. Ela sempre elogia as crianças, a sala. Ela sempre fala muito bem. E ela sempre fala, a palavra tem poder. A palavra tem poder. Então ela está sempre elogiando, sempre falando bem. E é verdade. Se a gente parar para pensar, será que a palavra é apenas som? Será que realmente tem esse poder que as pessoas acreditam? Se a gente parar para pensar e observar as relações, nós vamos perceber que sim. Que a palavra ela não é apenas som. A palavra é vibração, é energia, é força criadora. Tanto é que tem um experimento do pote de arroz. Não sei se vocês já ouviram falar. Você cozinha o arroz sem tempero nenhum. Você desinfeta e higieniza dois vidros transparentes, seca bem e põe o mesmo arroz, tanto num quanto no outro. Num pote, você vai abrir todo dia e vai falar apenas palavras ruins. Vai xingar o arroz, xinga, fala um monte de coisa ali para ele e fecha.
e guarda. Você vai pegar o outro pote e vai falar só palavras boas, vai elogiar e fecha e guarda. E esse experimento, depois de um tempo, você vai observar que o arroz que recebeu todas aquelas palavras ruins, ele está preto, embolorado, estragado. E o arroz que recebeu as boas palavras, os elogios, ele não está. Ele está quase do mesmo jeito do dia que ele foi colocado. Então, nesse experimento, a gente percebe que realmente é vibração, é força criadora. Mas será que com as pessoas funciona do mesmo jeito? Será? Bem, de acordo com a sala dessa minha amiga, funciona. Funciona porque, por mais que a gente olhe eles lá fazendo as coisas dele, quando depois de um tempo, depois do segundo semestre, a gente vê a transformação dessas crianças. Realmente funciona. Então, a palavra, ela pode consolar, ou ela pode ferir. Ela pode iluminar uma pessoa, ou ela pode obscurecer. Ela pode construir pontes ou construir muros, barreiras. E se nós voltarmos até o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver ali nas bem-aventuranças que Jesus nos orienta a tratar o outro com brandura. Então, falar com brandura com as pessoas. Porque a linguagem agressiva, ela é apenas fruto do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Então, como nós precisamos vencer o orgulho e o egoísmo, a gente para a pensar nas nossas palavras. Como então nós tratarmos o outro, aquele filho, aquele pai, aquele marido, com mais brandura, com doçura, em nossas palavras. E um exemplo que a gente pode usar é quando, de repente, você percebe pela fisionomia ou pelo jeito que uma pessoa está triste. E aí você chega de mansinho, vai envolvendo ela com as suas palavras, vai conversando, e de repente você começa ali a colocar palavras de motivação, de incentivo. O que acontece com essa pessoa? Você consegue mudar o dia dessa pessoa com uma simples conversa, com as suas palavras, com as vibrações, com os sentimentos que você transmitiu para ela através do seu olhar, da sua palavra. E esse texto aqui de Emmanuel, ele nos mostra que nas nossas relações sociais nós somos constantemente convidados a falar, a dar a nossa opinião, a interagir com as outras pessoas. E ele fala de algumas características de pessoas que normalmente, quem convive com o público, quem tem relações com muitas pessoas, que normalmente encontra essas pessoas pelo caminho, que são aquelas pessoas perturbadas, que fazem de tudo para que você, entre ali na vibração dela. Os caluniadores, aqueles que gostam de inventar histórias, gostam de inventar coisas que muitas vezes não são reais, gostam também de te enredar ali naquela calúnia e te fazer entrar nesse movimento. Tem os mentirosos, também que nos incitam, a mentir também. E os ironistas, aqueles que querem espinhar conosco e nos tratam com ironia e, de repente, a gente também entra na onda deles e vai pagar na mesma moeda também através da ironia. E Emmanuel diz que essas influências que nós recebemos, essas influências, elas refletem ali a ignorância espiritual, porque esses são irmãos que são assim, porque eles ainda estão cegos de alma, eles ainda não conhecem a luz. E a gente vê muito isso, no nosso trabalho, nas nossas relações com os vizinhos, com os amigos.
aquela rodinha de fofoca, aquelas pessoas que gostam de comentar, de falar um da vida do outro. E aí, de repente, a gente está ali no meio, a gente também é tentado, né, a colaborar com a nossa opinião, e a gente entra ali na rodinha também. Na nossa casa, muitas vezes, a gente discute, e aí a gente não quer dar lá uma direta, a gente dá uma indireta, utilizando da ironia, né? A gente espeta a pessoa ali com uma palavra irônica. E tem também as redes sociais, né? Quem não gosta de abrir os comentários e dar ali a sua opinião, ver uma notícia, uma situação que você acha absurda, que você acha, nossa, como que isso pôde acontecer? Você abre os comentários e dá ali a sua opinião, né? E muitas vezes a nossa postagem é agressiva, né? E a gente sente assim o ímpeto, né, de rebater aquilo com dureza, porque a gente não admite aquilo. E quando eu estava lendo sobre isso, pensando, a gente fala na prece do Pai Nosso para Ele nos livrar das tentações, né? Só que a gente sempre é tentado e a gente cai nela, né? Porque a gente não para pensar, a gente não resiste. Porém, se a gente visse, ouvisse e parasse e ficasse em silêncio, ou de repente procurasse sensivelmente, delicadamente mudar de assunto, usar ali a delicadeza e sair daquele assunto e entrar em outro, se a gente respirasse fundo para depois responder, se a gente usasse palavras brandas, dizendo, olha, eu entendo o seu ponto de vista, mas a gente podia conversar com mais calma. E se a gente também olhasse ali a cena, o comentário e evitasse responder prontamente, impulsivamente, que muitas vezes a gente fica assim, na impulsividade. Todo dia nós fazemos a prece do Pai Nosso e a gente não para pensar sobre isso. Todo dia nós temos ali situações que vêm para nós para que a gente coloque em prática. Porque por mais que a gente faça as nossas preces, nós precisamos refletir sobre ela e utilizá-la no nosso dia a dia. E as situações vêm justamente para que a gente exercite esse movimento. Então, se Senhor não me deixe cair em tentação, nós precisamos então fazer a nossa parte para lutar contra elas. Porque se a gente ir inconscientemente, nós vamos cair. E aí, continuando, Paulo tem ali uma frase que ele fala o seguinte. Paulo diz, tu, porém. Então ele está falando para todos nós que estudamos o Evangelho, que conhecemos a doutrina espírita. Significa, quando ele fala tu, porém, que nós estamos ali com a Bíblia, com o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, nós temos uma responsabilidade maior. Lembra aquela frase de aquele que muito foi dado, muito será pedido? E é isso. Então, nós que estamos ali estudando, lendo, nós temos uma responsabilidade maior. E é por isso que Emmanuel fala tanto sobre isso, para que a gente não esqueça, para que a gente olhe para dentro de nós, para que a gente vigie. E ele nos leva a perceber que assim, que não basta falar para agradar. Não basta a gente falar só para defender os nossos pontos de vista ou defender os nossos interesses.
a gente precisa de prudência, prudência amorosa. A gente precisa de tolerância, a gente precisa de respeito, de educação. Tem uma amiga que ela diz que a gente pode falar qualquer coisa para as pessoas, mas desde que seja com tolerância, com amor e respeito. E é justamente o que ele diz aqui, quando ele fala da prudência amorosa, da tolerância educativa, porque você agindo assim com as pessoas é como convém a doutrina. Então, quando a gente está ali num grupo de pessoas, seja no trabalho, no estudo, e essa pessoa, de repente, ela comete um erro, que a gente não venha com a crítica, mas que a gente venha assim com essa tolerância amorosa, que a gente fala, que a gente se coloque perante essa pessoa e diga para ela que nós estamos aqui, todos nós estamos aprendendo. E que a gente entende o que aconteceu, sem crítica. Porque aí a gente transforma essa crítica numa oportunidade de crescimento coletivo. E aí a gente volta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre os bem-aventurados os misericordiosos. Porque quando a gente age assim, com indulgência, nós estamos sendo misericordiosos com o nosso irmão. E Emmanuel, ele falou, né, na outra reflexão que nós tivemos, ele falou que cada palavra ela é uma semente plantada no solo da vida. Então, assim, se a nossa palavra for uma semente de amor, germinará ali paz e harmonia. Se a nossa palavra for uma semente de ódio, vai germinar ali a dor e sofrimento. E no texto ainda, quando ele fala assim, tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas. Ele falou. E aí a gente volta lá para o Evangelho novamente. Só que agora nos Bem-aventurados aflitos, diz lá nesse capítulo que as nossas provas, aquilo pelo qual nós passamos neste mundo, muitas vezes são resultados dos nossos excessos cometidos, né? Então, são as contas naturais as quais nós vamos acertar. E aí a gente pensa que uma palavra solta impensadamente dentro da nossa família pode gerar conflitos que duram dias, meses, décadas, né? Fica ali remoendo aquela mágoa. Mas se uma palavra ela traz ali o perdão, o acolhimento, isso pode restaurar relacionamentos, relações, amizades, amores. Então, o que Emmanuel quer com tudo isso? Que a gente preste atenção em nós, naquilo que nós estamos dizendo, naquilo que nós estamos fazendo com que o outro sinta. Porque se a nossa palavra fere, nós não estamos fazendo bem, não estamos amando o próximo como a nós mesmos. Então ele pede que a gente vigie nossas palavras, que as nossas palavras elas sejam instrumentos de paz, instrumento de indulgência, de respeito e principalmente de educação espiritual. E que as nossas palavras elas não sejam instrumentos de calúnia, de ironia, de mentira. Que a gente possa ser semente boa, né? Que a gente possa realmente trazer a luz, ser a luz, iluminar caminhos, consolar, elevar aqueles que precisam, motivar aqueles que estão entristecidos
através da nossa conversa, da nossa palavra. Porque assim nós estaremos realmente falando o que convém à sã doutrina, como diz Paulo, né, nessa sua primeira frase. Nós estaremos realmente testemunhando o Evangelho. Porque a gente fala tanto do Evangelho, a gente fala tanto, mas será que o Evangelho realmente está em nós? E aí ele fala que deixe que os ignorantes, eles falem desordenadamente, porque eles não sabem e eles não veem. Mas tu, porém, que conhece o Cristo, que conhece o Evangelho, que conhece a doutrina, tu fala como quem conhece a luz. Então, que realmente as nossas palavras, elas sejam realmente essa força, essa vibração de luz, de positiva a todos os corações que estiverem à nossa volta, a todos aqueles que estiverem, que venham conversar conosco, que a gente possa fazer sempre o melhor e realmente fazer com que o Cristo brilhe através da nossa fala. Então essa é a mensagem dessa semana para vocês refletirem. Na internet tem todos os textos do Vinha de Luz, né? Então quem quiser retomar o texto é a lição 16, para a gente estar pensando sobre o que nós estamos plantando neste mundo através das nossas palavras. Então neste momento eu convido novamente para fechar os olhos. E nós, que tanto recebemos da vida, da espiritualidade, chegou o nosso momento de doar. Nós, através do nosso poder mental, da nossa vontade, dos nossos sentimentos, nós vamos enviar aos nossos irmãos vibrações. Vamos reunir os nossos melhores sentimentos, senti-los pulsando dentro do nosso coração. Sentimentos de paz, de alegria, de motivação, de vontade de vencer, de vontade de superar, de coragem, de confiança. Vamos senti-los pulsando dentro de nós. E neste momento, vamos mentalizar. Sabe aquela pessoa que neste momento está em tratamento médico, está se recuperando, ou que vai passar por cirurgia, que está ali amuadinha em casa. Vamos enviar essa pessoa pensamentos de fortalecimento, de renovação de suas forças, de equilíbrio de suas capacidades físicas, dos seus órgãos, de refazimento. Vamos enviar pensamentos de paz para os nossos irmãos que neste momento estão em desequilíbrio, estão preocupados, que estão confusos, que necessitam tomar decisões, que eles recebam esses frios de paz,
de serenidade, de clareza mental. Vamos mentalizar os nossos irmãos do caderno de oração e enviar pensamentos de equilíbrio físico, de amorosidade, de coragem, de perseverança, para que possam superar esses momentos, para os nossos irmãos que regressaram à pátria espiritual. Vamos enviar pensamentos de paz, pensamentos de agradecimento por tudo que aprendemos com ele, pelo tempo compartilhado, pensamentos de felicidade para que continuem sua trajetória. Se preparem para o novo retorno, que seja um retorno feliz. Vamos envolvê-los com muita luz neste abraço fluídico. Vamos mentalizar neste momento a nossa casa, a nossa residência. Iluminar cada canto, cada fresta, para que seja um recinto de luz, para que seja um oásis de descanso, de renovação das forças, de segurança. Vamos enviar pensamentos de harmonia e união, alegria e bem-estar para todos aqueles que moram ali conosco. Mentalizando cada membro da família, desejando fortalecimento físico, equilíbrio emocional, perseverança, clareza de pensamentos e decisões, coragem para continuar o seu caminho do progresso, as suas conquistas diárias. Vamos envolvendo cada membro com luz e paz. Neste momento, vamos mentalizar a nós mesmos e sentindo os fluidos espirituais, trazendo clareza mental, a paz, renovando nossas forças físicas, equilibrando nossa saúde, fortalecendo os nossos sistemas, acalmando, serenando, trazendo a paz que necessitamos. Obrigada, Senhor, por este momento. Que cada coração aqui presente receba a paz e a tranquilidade. Que durante a noite de sono tenha suas forças recuperadas e que no plano espiritual cada um seja encaminhados para os centros de estudo. E ao regressar, que sejamos, Senhor, mais leves, plenos e felizes, corajosos e confiantes, Pai eterno. E neste momento, dando por encerrada a nossa noite e agradecendo a presença espiritual e a presença de cada irmão aqui, vamos unir os nossos corações na prece a qual Jesus nos ensinou. Pai nosso, que
paz-nos. Santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Graças a Deus. Que todos tenham uma ótima noite, que possamos nos encontrar no plano espiritual, que possamos estudar juntos e amanhã que cada um amanheça com um brilho nos olhos, com muita luz, força e esperança para continuar seguindo sempre em frente. Boa noite a todos e segunda nos vemos.